O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 4, livro 1, do princípio vital. Inteligência e instinto. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Então, quer dizer, temos lá o princípio vital. A inteligência seria um atributo desse princípio? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Tem um princípio vital nas plantas, né? Não tendo mais a vida que a vida orgânica. Então, quer dizer, as plantas só têm a parte orgânica delas. A inteligência e a matéria são independentes, quer dizer, são coisas independentes. Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por intermédio dos órgãos materiais. Então, nós temos lá um organismo físico. A plantinha, ela não tem uma inteligência, mas ela está vivendo ali, né? Ela está se reproduzindo, né? E mantendo a sua espécie. Já, por exemplo, o homem, ele tem a sua inteligência, né? Que se manifesta através da sua parte física, da sua parte material, da sua mente, né? E produz coisas como, por exemplo, construção de uma máquina. É necessária a união do espírito para dar a inteligência e a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria a certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de uma existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Pode-se assim distinguir, ou seja, se dividir. Primeiro caso aí, os seres inanimados, formados de matéria, sem vitalidade, nem inteligência. Esses são os corpos brutos, por exemplo, a água, o ar, o reino mineral. O segundo, os seres animados. Não são pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos da inteligência. Então, nós temos lá o reino vegetal, onde temos as plantinhas, que têm sua vitalidade. O terceiro caso seria os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então, nós temos o reino animal. Então, nós temos o reino animal, onde ele tem a vitalidade, ele pensa, tem uma inteligência limitada de fazer e executar algumas coisas. Por exemplo, haja visto o chimpanzé comendo com um gravetinho, enfiando, por exemplo, no cupinzeiro e comendo os cupins, ou, por exemplo, um passarinho fazendo seu ninho para proteger os seus filhotes, né? Ou o homem com a sua inteligência diferenciada, onde ele executa, ele consegue pensar no futuro, ele consegue pensar no passado, ele consegue pensar em Deus, ele acredita numa evolução. Pergunta 72. Qual é a fonte da inteligência? Quer dizer, qual é a origem da inteligência? Já o dissemos, é a inteligência universal. Pergunta 72A. Poderíamos dizer que cada ser possui uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, assim como tira e assimila o princípio da vida material. Então, nós tiramos uma parte da vida material, né, através das transformações do fluido cósmico universal e materializamos como matéria, né? Nós tiramos, por exemplo, uma porção, então, dessa inteligência de uma fonte universal. Isso não é mais de uma comparação. Porém, não é exata.
porque a inteligência é uma faculdade própria a cada ser e constitui a sua individualidade moral. Então, quer dizer, a inteligência em si, ela é uma consequência de aprendizado do ser humano, né? De aprendizado do ser. E a moral, obviamente, é diferente para cada um. De resto, essa é a única das coisas que, no momento, não são dadas ao homem penetrar e conhecer. Pergunta 73. O instinto é uma independente da inteligência? O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque ele é uma espécie de inteligência. Então, o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, pela qual todos os seres provêm as suas necessidades. Então, por exemplo, tem o instinto de sobrevivência, então ele vai se alimentar para sobreviver. Por exemplo, se você está distraído e encosta a mão em alguma coisa muito quente, você recolhe sem pensar, não tem um raciocínio para aquilo. Aquilo é automático, instintivo. Pergunta 74. Pode-se traçar uma linha limítrofe, quer dizer, um ponto ali de referência entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde termina um, onde começa o outro? A resposta é não, porque frequentemente se confunde, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem a um instinto dos que pertencem a uma inteligência. Quer dizer, a gente consegue perceber o ato, né, de uma coisa que é inteligente e de uma coisa que é instintiva. Então, por exemplo, tomando como exemplo lá, você esbarra em alguma coisa muito quente, você tem a reação de retirar a mão. Agora você está vendo a coisa quente, você põe a mão, pensa e retira a mão. É diferente, são coisas distintas. E você viu, você pensou e colocou a mão, e aí viu que estava quente e você retirou. Agora, você retirar sem inclusive pensar já é instintivo. Vamos falar um pouquinho aqui da inteligência, né, para a gente entender. Inteligência, a palavra vem do latim, e intellectus significa escolher entre. Então tem uma escolha. Inteligência é uma faculdade que tem o espírito de pensar, conceber, refletir, raciocinar e agir. A palavra inteligência é usada pelos psicólogos como sinônimo de cognição. Cognição é o grau de entendimento sobre determinado assunto. A inteligência é um atributo essencial do espírito, em razão do qual ele toma conhecimento da sua própria existência e exerce atividades voluntárias e livres. Acompanhando o seu grau de evolução, o espírito adquire inteligência superior, como o surgimento da razão e do senso moral, que lhes facultam a capacidade de conceber e de reconhecer a existência de Deus. Pergunta 75. É exato dizer que as faculdades instintivas decrescem à medida que evoluem as faculdades intelectuais? Então, elas vão diminuindo à medida que você vai ficando, utilizando mais a parte inteligente, né? Ou seja, adquirindo mais conhecimento e inteligência. Então, seria a redução da parte instintiva? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto também pode o conduzir, né, ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes, mas seguramente que a razão, e ele não se engana jamais. Instinto, vamos ver um pouquinho sobre. Instinto, a palavra derivada do latim instincto,
significa impulso inato, conhecimento irracional ou inconsciente. Ao proceder do ser vivo da determinada maneira com o objeto de viver melhor forma possível e perpetuar a sua espécie. Instinto é um estímulo ou impulso natural, involuntário, pelo qual as criaturas, incluindo o homem, executam certos atos complexos e elaborados sem conhecer o fim. Instinto é cego, ele é irracional, ele é inato e não é um produto ou resultado da experiência da existência atual. Pergunta 75. Por que a razão não é sempre o guia infalível? Seria infalível se não fosse deturpada, pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, orgulho e egoísmo atrapalham aí, com certeza, na sua parte de decisão, Usar a razão, o seu orgulho e o seu egoísmo, eles estão dentro de ti e isso pode influenciar essa decisão. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de serem suas manifestações quase sempre espontâneas, enquanto que a inteligência é o resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e as suas necessidades, conforme o tipo de animal, o tipo de divisão dos animais, as espécies dos próprios animais. Naqueles dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, se alia a inteligência, ou seja, a vontade e a liberdade. No homem, por exemplo, existem as duas coisas e são aliadas para a escolha do homem. Com isso, nós vamos terminando esta parte do capítulo.